Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila, 4/108. A presença, luminosa. Agradecer também aos nossos abnegados mentores, esses viajantes do mundo etérico, do mundo espiritual, nesses planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso, que conseguiram nas suas caminhadas, jornadas, conseguiram a sua evolução, e que hoje na realidade se encontram num lugar de destaque, porque conseguiram evoluir. Nós conhecemos milhares, nós conhecemos muitos espíritos hoje que conseguiram fazer a sua evolução, quer seja em todas as doutrinas há pessoas que foram físicas que evoluíram, que hoje são espíritos de luz. Na Igreja Católica são denominados de anjos, na doutrina espírita são denominados de espíritos, mas que nas várias religiões existem na realidade muitos espíritos de luz, de amor, de harmonia, de equilíbrio para nos auxiliar, amparar, cuidar, amar, ajudar na nossa caminhada. E por isso nós sempre somos assistidos por os nossos mentores, guias espirituais, por os nossos guias espirituais nos nossos dias, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, e somos assistidos também, por incrível que pareça, nas nossas alegrias. Pois é. Só que nós, nas nossas alegrias, quando estamos bem, nós não nos lembramos. Mas quando temos alguma mazela física, nós nos lembramos. Quando temos algumas dores físicas, kármicas e transcendentais, que poderemos estar a ultrapassar no momento, na altura, nós nos lembramos. Nos lembramos de Deus, dos mentores, de Jesus, de Maria, de Pai Seta Branca, de Mãe Yara, dos nossos mentores, princesas, enfim. E os nossos mentores são denominados, nesta corrente indiana do espaço, nesta doutrina crística, mencionados de pretos velhos, não é? De princesas, pois é. Temos as guias missionárias e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, temos os majestosos cavaleiros, temos uma grande quantidade de espíritos, como eu todos os dias digo, para nos assistir, guardar e proteger na nossa caminhada, nas nossas dificuldades. E nós, hoje começo aqui este vídeo lendo aqui um pouco deste livro. Aparição de Jesus aos discípulos. Ao anoitecer, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Mestre Jesus. E ele voltou a dizer-lhes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Aqueles a quem não os retiver, aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. Tomé, um dos 12, a quem chamavam o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. E então diziam-lhe os outros discípulos: vimos o Mestre. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, eu não acredito. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, acreditastes. Felizes os que creem sem me ter visto. Graças a Deus, não é? Pois é. Isto é uma realidade nossa, atual. É uma realidade nossa muito, muito atual. Dos nossos templos, da igreja, dos templos, de onde quer que se professe a lei divina, a lei de Deus, de onde quer que se professe o que quer que seja vindo diretamente da palavra divina de Deus, de Jesus, o homem pode ter muitos atributos. Nós, seres físicos, poderemos ter muitos atributos, poderemos ter várias condições, poderemos ter múltiplas sintonias, poderemos ter as condições mais variadas que nós muitas das vezes, meus irmãos, nós somos tão incrédulos que somos como Tomé. Às vezes temos que ver para crer, porque nós, médiuns, nos insinuamos numa condição que como eu disse há pouco, quando a nossa vida está boa, nós é uma alegria, é um dia de primavera. Quando a nossa vida não nos corre à nossa vontade, quando a vida na nossa vida mediúnica, na nossa vida conquista mediúnica, porque nós sempre conquistamos mais algum pouco da nossa mediunidade, das nossas conquistas mediúnicas, mais um pouquinho à frente, para termos mais um pouco de capacitação e conhecimento do que tínhamos ontem. E nós nos tornamos incrédulos. Nos tornamos com o nosso ego muitas vezes aflorando o nosso ego. Ia dizer aqui outra condição, mas que nada tem a ver. Porque nós, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa condição, dentro da nossa condição física, nossa condição mediúnica, nossa condição de saber de onde viemos. Eu hoje por acaso já fiz um áudio, disse isto a uma irmã: de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos.
há médiuns, eu falo por mim, eu falarei por mim, nem tudo nós vemos, nem tudo nós sentimos, nem tudo nós vemos. Sentir podemos sentir múltiplas, variadas, certas e determinadas condições que nós poderemos não sentir, mas sabemos que temos essa personalidade de absorção, de conhecimento, de onde vim, o que estou aqui fazendo e para onde vou. E nós muitas vezes, aqui neste planeta físico, dentro do nosso ego, dentro das nossas, não é crenças, é imposição sobre os outros. Às vezes arranjamos 1001 maneiras para subjugar o nosso irmão, a nossa irmã, arranjamos 1001 maneiras para nos desculparmos, arranjamos 1001 maneiras para não acreditarmos em certos e determinados fatores que estão na frente da vossa vida, que estão na frente dos vossos olhos, que estão nos vossos sentimentos, no vosso coração e na vossa mente. Muitas vezes transportado, com certeza, pelos nossos mentores. Porque os nossos mentores, eles não são só de pano de fundo. Eles não servem só para quando nós estamos bem. Porque quando centenas de pessoas, centenas de médiuns, eu quando aqui falo no geral, não é? Mas normalmente falamos de médiuns. Todos nós conhecemos homem, mulher, aqui não importa, porque somos todos iguais. É por isso que nós estamos aqui, nesta nossa, cada um na sua individualidade. Nós, quando todos trazemos uma missão, isso é uma realidade. Todos trazemos uma missão. A nossa missão não foi aquela que nos impuseram aqui no mundo físico, salve Deus, não é. Essa não é. Não é aquela que eu pensei que deveria entrar na missão de alguém, no caminho de alguém, na vida de alguém, não. Não é essa missão. Não é nesta ou naquela doutrina, não é essa missão. A minha missão já foi pedida lá atrás. Antes de eu estar aqui agora a falar fisicamente. A minha missão, eu peguei, claro que não foi bem assim, não é? Mas pronto, eu peguei num papel e numa caneta e tracejei todo o meu trajeto reencarnatório. Fiz todo o meu trajeto nesta vida. O que eu iria fazer, o que eu iria ser, o que eu iria aprender, os caminhos que eu iria traçar, cruzar, as dificuldades, as dívidas, os pagamentos, os reajustes, a doutrina que eu ia inserir-me. Eu já escolhi isso tudo. Nada vem por acaso. Nada vem a este mundo, à minha vida, por acaso. Agora, eu posso inventar muito, posso fugir do meu trajeto normal, mas dentro de cada um de nós, isto aqui não há escolha. Quer seja médium, quer não seja médium, quer seja cristão, quer seja espírita, quer seja ortodoxo, quer seja Jeová, quer seja protestante, quer seja o que quer que seja, das 113 religiões, não importa. Quando nós saímos do nosso caminho, o nosso caminho que escolhemos lá, na parte etérica, ainda eu não tinha esta matéria, ainda eu não tinha esta blusa branca vestida, ainda eu não tinha estas rugas na cara, ainda eu não tinha este cabelo branco, ainda eu não tinha, enfim, salve Deus. Foi no mundo etérico, e vós também. Eu, ao fugir da minha rota, do meu caminho, nós, todos, normalmente,
recebemos uns pequenos avisos. Recebemos uns pequenos avisos porque o nosso pensamento, ele, por o nosso pensamento, por a nossa mente, passam milhões e milhões de pensamentos por dia. Muitos passam que nem foguetes. Nós nem sequer damos por eles, mas eles passaram cá. E nós nem sequer tomámos nota deles, porque estávamos distraídos a ler, a escrever, a resolver um problema, um assunto, enfim. E nós, quando cruzamos um caminho, nós poderemos cruzar um caminho temporário. Por exemplo, eu, antes de estar nos tempos do amanhecer, eu não pertencia aos tempos do amanhecer e eu já era médium, já viram? Já viram bem? Durante alguns 30 anos, já viram? E eu já era médium. E eu não pertencia aos tempos do amanhecer. Sinal que nem só nos tempos do amanhecer há médios. Bom, este é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu vim para os tempos do amanhecer e continuei a ser médium. É mais uma caminhada que se inseriu na minha jornada. Foi a minha entrada nos tempos do amanhecer. Fiz as minhas aulas, fiz a minha iniciação, do qual deixará uma marca por muitos e muitos milhares de anos, como todo iniciado. Todo iniciado deixa. Por muitos e muitos e muitos e muitos milhares de anos. E nós somos médios. Eu já era, ingressei na doutrina, na corrente indiana do espaço, juntei duas coisas numa só, dois caminhos num só. Aqui poderão me perguntar assim, mas como é que é possível juntar dois caminhos, três caminhos, quatro caminhos numa só? É possível nós juntarmos vários caminhos numa só jornada, num só dia. Agora é assim. Será que foi isso que nós pedimos? Porque nós pedimos para percorrer um certo e determinado caminho durante um certo e determinado tempo. Os nossos mentores, quando nós dizemos que os nossos mentores nos assistem, nós temos que ter fé. Não é como aquele apóstolo, não é? Não é como este apóstolo, não é? Com certeza que não. Simão. Não é este. Salve Deus. Tomé. Não é como Tomé. Pois, não é como Tomé. Nós somos médiuns. Nós temos os nossos mentores. Há muitos médiuns, já tenho falado com muitos médiuns, falado por telefone, por mensagem, enfim, das várias formas, maneiras, que já me têm dito que estão desanimados porque na realidade ainda não viram o seu mentor. Eu também não vi o Mestre Jesus. Quer dizer, eu já ouvi em sonho. Ele ainda não se apresentou a mim, com certeza que não. É um insignificante como eu. Eu poderei ter todos os defeitos, mas ele continua a gostar de mim. Eu poderei ter as condições mais degradantes, mas ele continua a gostar de mim. Eu poderei ter uma sintonia algo bizarra, mas ele continua a me amar.
Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, Maria, continua a amar-me. A espiritualidade é maior. Não é como o ser físico. Não é como o ser físico que se for ao seu agrado. Bom, aqui já vamos entrar noutra questão. Mas vamos lá aqui resolver primeiro a outra. Porque nós não vimos, porque nós não sentimos, não quer dizer que não exista. Não quer dizer que não exista. E outra, e todos nós recebemos todos nós recebemos certas e determinadas diretrizes, comunicações no vosso íntimo, no vosso cérebro, no vosso coração, sinais mediúnicos para vos alertar de algo. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a vida, estarem-me a ver a falar aqui, já há quem tenha dito que eu tenho uma vida linda, bela, maravilhosa. É verdade, e tenho. É verdade, e tenho. Sabem porquê? Porque há outros que estão piores que eu. Estão no hospital. Não têm uma casa, não têm um teto, não têm um trabalho, não têm comida, não têm roupa para vestir, não têm dentro do coração de cada um. Há pessoas mesmo com mais bens físicos que são mais infelizes do que eu. Eu considero-me uma pessoa extremamente contente, feliz. Tudo o que se passa na nossa vida física, eu poderei não gostar de tudo. Isso é uma realidade. Como vocês podem não gostar de tudo, da vossa vida. Agora, que nós temos uma vida boa, temos. Que nós temos umas condições boas, temos. Porque Jesus divino e amado Mestre, vocês desse lado, quando, não frisam muitas vezes até, Jesus divino e amado Mestre, Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida, Maria, Deus Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade maior, que não se compara com Deus, mas que são mandatários, são enviados de Deus, são espíritos que evoluíram, que vêm junto de nós para nos ajudar e auxiliar. Pois é, nem tudo o que corre na nossa vida são rosas. E às vezes nós recebemos certas e determinadas diretrizes dos nossos mentores, que vamos apelando, que vamos retardando, e que depois, na nossa vida física, nós somos avisados. Mas nós temos que interpretar os sinais, porque aqui não é só um que é avisado. Eu não sou avisado, sou eu. Não é o Joaquim, não é o Manel, não é a Luísa, não é a Maria, não é o Zé da Tasca, não é o Zé da Esquina. Não! Não, todos somos avisados, todos somos tocados. Meu filho, olha isto. Minha filha, olha aquilo, porque nós temos aqui dois traços, não é? Mas o nosso caminho era só um. Nós é que nos desviamos. Às vezes são condições transcendentais. Às vezes nós nos desviamos das mais variadas formas.
das mais variadas. Nós poderemos estar dentro da doutrina certa, correta, e estragar tudo com o nosso pensar, com a nossa sintonia, com o nosso desgaste físico, mental, psíquico. Porque nós nos desgastamos. Depois, quando adoecemos, nós não temos força. A nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa individual. Agora, se me baterem à porta, aqui há muito tempo, há mais de 3 anos, 4 anos, houve alguém da doutrina, houve alguém que me chegou ao pé de mim, por várias vezes inclusive, mestre, salve Deus, a sua caminhada passa por ser, não vou dizer a condição que eu era para ser, passa por ser, eu disse, e um pouco a pensar, a minha caminhada, a minha jornada, era aquele mestre, aquela ninfa que me vinha dizer? Não. Eu disse, não, mestre, salve Deus, não tenho sintonia alguma, tá? Porque não é ele que vai dizer qual é a minha caminhada, qual é a minha jornada. Eu é que tenho que saber qual é o meu caminho, o caminho que eu devo tomar, porque eu até me posso desviar do caminho. É natural o ser físico se perder no meio, no amaranhado da vida física, nesta confusão, nestas ideias, muitas das vezes das várias ordens, porque a psicologia, quando não sendo a psicologia e a paranormalidade, quando não sendo bem interpretada, às vezes causa um certo temor em cada pessoa, dependendo da condição de cada pessoa. Mas a paranormalidade causa confusão. E então vieram ter comigo que a minha missão, o meu caminho, a minha jornada seria acompanhando esta ou aquela pessoa. Não. Eu é que sei o meu caminho. Eu é que tenho que delinear o meu caminho. Não é outra pessoa, outro ser físico que vem junto a mim me dizer o caminho que eu devo seguir. Qual é a minha missão? Qual é o meu caminho? Qual é o meu trajeto? Porque eu aceito, se eu aceitar, é na minha condição, no meu livre-arbítrio. Se eu partir a cara, quem vai partir a cara sou eu. Se eu me der bem ou mal, eu é que sou sempre visto e achado. Mas eu tenho que saber qual é o caminho e qual é o trajeto, o meu. E nós somos alertados, meus irmãos. Nós somos muito alertados por a espiritualidade. Não é alertados por Jesus, por Maria, por Deus, porque Jesus também toca no coração de cada um, com certeza. Toca no meu, toca no vosso, quase certeza. Dependendo da fé de cada um. Eu, quando leio estas passagens de Jesus, eu me emociono porque na realidade Jesus, desde que deu o primeiro sopro até ao último sopro, só praticou o bem e foi para Deus, nos perdoando. Veio ao mundo para nos aliviar a nossa carga. E, enfim, eu não quero dizer que eu seja santo, não sou. Não, ou quando morrer que seja um espírito evoluído, também não sou. Como eu já disse, ainda deverei ter que voltar aqui ao mundo físico, a este ou a outra dimensão, mais umas 500 vezes, o que quer dizer que estou muito longe. Mas nós somos avisados, meus irmãos. Vós sois avisados. Quando nós estamos, ontem, falando também com uma nossa irmã, sobre uma outra condição, aqui nós não poderemos misturar condições. Nós não poderemos de modo algum misturar, às vezes poderemos
mistificar as mensagens que cada um recebe na sua individualidade. Mistificar não, interpretar mal. Vamos lá, interpretar mal, porque ao fim e ao cabo é referente a cada um. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não precisa ser médium. Não precisa ser médium, porque eu já me perguntaram aqui há pouco tempo se é preciso ser médium para perceber, para ter fé, para crer, eu até digo, às vezes já tenho dito, olhe, eu conheço pessoas que não pertencem a nenhuma religião com mais fé que aqueles que dizem que têm religião, o que não é mentira. Todos vós se calhar conhecem. Eu conheço pessoas que dizem não ter religião, que têm mais fé, acreditam mais em Deus, em Jesus, acreditam, têm fé, do que muitos que se denominam médiuns e que apregoam o amor, a tolerância e a humildade. Porque na realidade é assim, mas como eu ia dizendo, nós somos alertados muitas vezes e nós temos que escutar e nós vamos percorrendo estes carreiros, porque aqui é na nossa individualidade, a nossa individualidade, ela é muito importante, não é algo que nós possamos jogar fora. Porque não estamos a tratar com o Zé da esquina, estamos a tratar com o meu eu superior, estamos a tratar com a minha condição, com o meu espírito, com a minha escolha, com o meu caminho, com o meu trajeto, com a minha fé, como trato os outros, como... Salve Deus! Tem a ver tudo comigo, não é nada com os outros. E eu é que vou pagar a fatura. Com o que eu fizer dentro da corrente indiana do espaço, eu vou pagar. Vou receber se fizer bem feito e vou pagar se fizer mal feito. O que eu fizer da minha vida fora dos tempos, eu vou pagar a mesma. Porque aqui, meus irmãos, não importa só o tempo que eu tenho roupa vestida de jaguar. É tudo. Conta as 24 horas. O relógio está sempre tocando. Cada vez esta ruguinha vai aparecendo mais. Vai aparecendo. Deus sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça. Deus sabe quantos cabelos eu já perdi. O tempo vai rodando e eu vou pagar, e vocês também. Os vossos cabelos vão aparecendo brancos, vão perdendo alguns, porque nós não somos jovens sempre. Nós não temos a vida eterna ainda. Aqui no mundo físico não temos. Nós aqui somos físicos, somos uma transição. E então temos que tomar muito cuidado nas nossas jornadas, nos avisos que nos dão os nossos mentores. Nós poderemos às vezes não gostar muito, sabe? Eu, há muito tempo, como todos vós, eu recebi, não é? Recebo às vezes algumas comunicações, e se eu me desviar do meu caminho, o que é que acontece? Era o que eu queria dizer há pouco. Cada um de vós, vós, não importa quem é, saímos do nosso caminho, do nosso trajeto atual. Quando nós saímos automaticamente do nosso caminho, nós damos a sentir em nós um desgaste, uma tristeza, uma agonia, um desespero, um peso, uma má vontade, uma tristeza, algo diferente. Que por muito que nós nos agarremos à espiritualidade, aos nossos mentores, à nossa crença, à nossa fé, mas nós estamos fora do trajeto pedido anteriormente.
Nós estamos fora do trajeto. Eu, como contei já, eu pedi este trajeto, porque eu sinto-me bem, sabem? Melhorei, inclusive, a minha condição mediúnica, como centenas e centenas e centenas de pessoas. E há centenas e centenas e centenas de médiuns que não gostam, sabem? Vós todos sabem, conhecem, sentem, quando alguém se desvia de vós por não gostarem. Não gostar do que vocês falam, por exemplo, no meu caso. Eu sei, conheço, sinto, tenho a percepção. Dizem-me assim, ele está doido, ele está... Eu não adivinho, eu não sou adivinho, não adivinho. Por isso, eu hoje, como eu não sou adivinho, por isso eu hoje tentei mais uma vez a sorte. A sorte aqui, a sorte na Europa, a sorte poderá passar por um pequeno pormenor, não é? Por exemplo, este é o tal denominado Euromilhões, que me poderá dar a minha autonomia. A minha autonomia. Mas sabem que mais? Se eu adivinhasse, eu ia ali e fazia os números certinhos. Uma semana só chegava para o resto da minha vida. Maravilha. Eu não adivinho, então vou à máquina. Eu já se escrever os números não acerto, vou peço da máquina, não acerta a mesma, e resumindo e concluindo, até hoje ainda não acertei nada. Faz-me lembrar aqui logo, automaticamente, Chico Xavier, o nosso grande médium, amigo, irmão, Chico Xavier, não é? Com a lotérica, ele com o pai, aquela história, enfim. Se eu fosse adivinho, eu adivinhava. Mas se me sair alguma vez, eu não fujo, não saio da minha jornada mediúnica, porque eu estou bem. Mas há pessoas que não gostam. Há pessoas que não gostam de muita coisa que eu falo, sabem? Incomodam-se. Sabe o que é que acontece? Vocês sentem, eu sinto. Se desviam, se afastam, enfim, nós o que é que temos que fazer? Temos que fingir que não percebemos, continuar a nossa caminhada na nossa individualidade, porque na realidade não estamos pisando, maltratando ou ofendendo quem quer que seja. Eu penso assim, em todos os meus vídeos nunca ofendi, maltratei ou quem quer que fosse. As opiniões é que divergem às vezes. E é por essas opiniões que às vezes as pessoas se afastam. Mas isso é natural. E eu sinto-me bem, é porque eu estou na minha caminhada, o que eu pedi. Mas se eu sair da minha jornada, eu dou em sentir. O que acontece? Eu luto, batalho, até que tenho que recuar, tenho que vir buscar o caminho cá atrás, a minha verdadeira jornada, o meu verdadeiro caminho, tenho que recuar e continuar em frente, na minha individualidade. Aqui envolve XN de fatores. Nas mais variadas ordens da vida. Aqui não importa nós projetarmos, nós estarmos aqui a pensar o que quer que seja, porque isto engloba milhões de condições, milhões de situações na vida do ser físico. Se nós fugirmos da jornada, da caminhada, daquilo que nós fugimos outrora, nós teremos que recuar, voltar ao caminho e seguir em frente. Pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas tem que vir sempre. Dizem-me assim, mas eu não vejo recuar. Não vê, mas recuou. Muitas vezes
nas ideias, muitas vezes nas atitudes, muitas vezes nas projeções, muitas vezes nas obras, muitas vezes de várias condições e maneiras. Nós recuamos para apanhar o verdadeiro caminho. E é quando nós nos sentimos contentes, felizes, porque até então estávamos angustiados, estávamos tristes. E nós, os nossos mentores, salve Deus, os nossos mentores, eles sempre nos avisam. Dizer assim, somos privilegiados? Não. Todo ser físico é privilegiado, porque nós somos todos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus, divino e amado Mestre, quando veio a este mundo, não foi só para meia dúzia. Não. Deus não pertence a meia dúzia. Não é em exclusividade só para meia dúzia. Não. É para aquele que volta a mente e o coração para Deus, para Jesus, para Maria, para a espiritualidade. A espiritualidade também não é só mérito de meia dúzia de pessoas, não. É de todo o ser deste planeta, porque seres espirituais não é de qualquer religião, não é exclusivo das religiões, não é. Um ser espiritual não é exclusivo de a religião que for, qualquer religião, não. Por exemplo, nós, nesta doutrina dos tempos do amanhecer, nós temos certos e determinados mentores nesta doutrina que pertencem a outras doutrinas. Não é? É. Que pertencem o mesmo nome, o mesmo espírito, a outras doutrinas. Dizer que não é? É. Por isso, logo, não é exclusivo de nenhuma religião. Agora, nós temos que respeitar, não é? Temos que dar o devido valor, mérito e respeito, amor e fé. Acima da fé, temos que ter a convicção. Temos que ter a acreditação de que mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não vejamos, nós dizemos assim, está aqui. E está. Nós temos que trazer para dentro de nós, meus irmãos, todos nós somos seres físicos. Todos nós temos sangue a correr por as nossas veias. Temos um motor de um automóvel aqui dentro. Este motor precisa de um motor a trabalhar. Este motor, se ele para, que é o motor deste carro, se este motor para, se ele gripa, é quando eu passo para a parte etérica. Então o que é que acontece? Eu vou tentar mantê-lo, ele bem equilibrado, bem harmonizado, bem lubrificado, mas mesmo assim tem o desgaste, não é? O desgaste orgânico, da idade, orgânico, dos trabalhos. Por exemplo, nós, durante a nossa vida, quem estudou medicina, não é? Vamos lá. Quem estudou cardiologia ainda mais depressa. Todos nós poderemos ter, ao longo da nossa vida, nós poderemos ter sinais, podem-nos ter acontecido condições físicas que nós nem sequer demos por isso. Chegou aos 90 anos, morreu. O corpo deixou de funcionar.
o espírito largou o corpo. Ficou ali um corpo inerte. Faz-se uma autópsia, vai-se ao coração. O coração acusa, tem ali os registros todos. É a caixa negra do avião. É a caixa negra, está ali. Todos os registros. Quantas mazelas durante a vida teve. Nem que tenha 10 anos, nem que tenha 15, nem que tenha 20 anos. Aconteceu, ficou ali um registro. Aconteceu, está ali o registro. Está lá um sinal, uma marca. Nem que tenha 90, 100 anos já, está lá registado. Está lá registado, na caixa negra. A nossa caixa negra é o coração, que está aqui tudo registado. Não está registado as infâmias que nós preferimos. Não está registado as más ações. Não está registado as boas ações. Não está, eu estou a dizer que está registado o que foi registado a nível físico, tá? Porque o que é a nível espiritual, isso é outra parte. Isso é outra parte. Isso é outra condição. Mas aqui a nossa caixa negra, ela, tudo o que aconteceu a nível físico, quem estudou medicina sabe, está registado. Salve Deus, sabe, está tudo registado nesse coração. E o coração e o corpo físico já está inerte. Por exemplo, quem consome estupefacientes, drogas, não precisa de ter sinais visíveis, porque há das mais variadas formas para tomar drogas, de injetar, não é? Que ainda é das piores calamidades, uma das piores calamidades deste planeta. A pessoa pode chegar ali, pode chegar ao gabinete médico-legal, pode chegar para a autópsia e a gente só de olhar. Vocês ficariam espantados se eu comentasse aqui os lugares onde é possível injetar. Mas fora isso, é os sinais que deixa. Nós temos no nosso corpo um líquido dentro do nosso corpo que vai detectar se eu alguma vez na minha vida consumi drogas ou não. Se vocês consumiram drogas ou não na vossa vida. E o corpo já está inerte. Quer dizer, não é toda a vida, é durante um X tempo, tá? Durante um X tempo, aquele líquido tira-se, vai para a análise e ele relata. Mas isto é tudo a nível físico, porque a nível espiritual, aí é o nosso espírito, já na parte etérica que vai detectar, a nossa consciência, o nosso espírito, é que vai detectar todos os erros, falhas, todos os caminhos que nós tomamos que não devíamos, todos os caminhos que nós deveríamos abandonar, recuar e continuar e não fizemos, todos os caminhos todos os conselhos que nós tomamos errados de outras pessoas. Às vezes pensamos que é em nosso benefício, não é? Às vezes pensamos, sempre pensamos que é em nosso benefício. Mas nós viemos aqui ao mundo físico fazer mesmo o quê? Melhorar. Pois foi, melhorar. Melhorar espiritualmente. E nós, às vezes, estamos aqui melhorando fisicamente. A obra espiritual que nós estamos fazendo é nula, é zero. Porque estamos julgando, criticando, maltratando, ofendendo por palavras, pensamentos, atos. E às vezes, inclusive, na nossa presença, deixamos outros maltratarem outros. Quando nós poderíamos intervir a favor do mais fraco.
A corda sempre parte pelo lado mais fraco, mas é o lado mais fraco que muitas vezes não tem ajuda. Tem ajuda só para pisar ainda mais, para macetar. Vai lá mais para baixo, vá mais um pouquinho para baixo. Às vezes um na chega vem dois na chega vá 3 ou 4. E aquele desgraçado está lá apanhando. E às vezes ele é o melhor de todos. E então Deus, Jesus, não é, meus irmãos, não é de meia dúzia de pessoas, não é de meia dúzia de religiões, não. É de todos. É de todo o ser físico. O mundo animal, que não é racional, o mundo animal também é de Deus. Tudo acontece. O mundo vegetal também é de Deus. Tudo pertence a Deus. Logo nós estamos inseridos neste planeta. Deus não deixa de olhar a cada um de vós. Nós dizemos assim: Pai Seta Branca, cuida, ampara. É verdade. É verdade. E isso eu acredito. Acredito plenamente. Mas quando o Pai Seta Branca faz, com certeza que já deve ter a permissão de Deus, de Jesus. Eu penso assim. Será que estou errado? Eu penso assim. Será que irei ser julgado por esta análise? Mas eu continuarei a pensar assim. Será que eu irei ser criticado, crucificado, apedrejado como Maria Madalena em praça pública por causa disto? Mas eu continuarei assim. Esta é a minha essência, este é o meu pensar, esta é a minha crença, esta é a minha fé, esta é a minha religião, esta é a minha sintonia, esta é a minha vibração. Aqui todos somos importantes. Ninguém é mais importante que ninguém. Claro que uns são mais altos, outros são mais baixos. Uns têm uma pigmentação de pele, outros têm outra. Por isso, antigamente, a escravatura era para os negros, não era? Era brancos, se havia brancos escravos eram muito poucos, eram os negros, não era? Era. Porque não havia os negros antigamente, não podiam ir ao mesmo sítio que o branco, às compras, não poderia ter os mesmos lazer que o branco. Mas porquê? Se o negro fazem-lhe um corte num braço, fizer assim, corre sangue vermelho. O branco fazem-lhe assim, corre sangue vermelho. Os reis, príncipes, cortar um braço, corre sangue vermelho. Se nós somos todos iguais, porque é que era as culturas, era conforme as pessoas assim eram, não era? Pois era. Hoje vivemos no mundo atual, vivemos na evolução. Esta é a nossa evolução. Nos tempos, na era moderna, a evolução, a era moderna. Mas a era moderna, meus irmãos, ainda existe muita injustiça. Ainda existe muito. E sabem que mais? Injustiça, às vezes, com o próprio, vós, desse lado, convosco mesmo. As análises e as críticas que fazem a vocês mesmos. Cada um na sua individualidade. Depois também começamos a invejar, começamos a maltratar, começamos a invejar a vida do outro, começamos a achar que o outro tem uma vida mais bonita, começamos de tantas e tantas formas para nos perderem, que os vales negros aproveitam. Ai, meus irmãos, os vales negros, eles aproveitam tudo tão bem aproveitadinho, as nossas faltas de sintonia. Eu às vezes estou, nós, como eu já disse, eu não sou adivinho,
Mas nós temos percepções, não é? Temos percepções, com certeza. Às vezes já me têm ligado, telefone, mensagem, e nós captamos, sem querer, a sintonia daquela pessoa. E às vezes achamos uma coisa tão fraca, não é? Um padrão energético vibratório tão negativo que nós, penso que vós desse lado serão iguais, que nós às vezes pensamos, elevamos o pensamento a Jesus divino e amado Mestre, não é? Pois é, nós elevamos o pensamento a Jesus divino e amado Mestre por nós e pelos outros, pelo outro lado, para harmonizar e equilibrar os dois lados. Porque se nós deixarmos, o outro lado vem descarregar o tal lixo tóxico em si, para dentro de nós. Porque nós, muitos de nós, somos uns sugadores, somos uma captação. Nós não queremos, né? Nós não queremos, mas por instinto, por condição, nós somos assim. O nosso espírito, a nossa condição mediúnica é assim. Então, porque é assim, nós acabamos por captar essa energia. Nós vamos na rua, conhecemos pessoas que se engrandecem e nós pensamos assim: olha aquela pessoa, mas ela está tão inchada, porquê? Às vezes nós damos connosco a pensar, realmente ela tem um carro, ou ele tem uma casa, tem um dinheiro no banco, tem um emprego estável, realmente se calhar tem razão para estar nessa condição. Mas nós, como eu há pouco ia dizer, nós não somos eternos neste planeta. Hoje, eu graças a Deus estou bem. Tenho algumas mazelas, não é? Físicas, kármicas, psíquicas e transcendentais, que vou ao dia a dia tentando ultrapassar. Como vós. Mas não sou o único. Daqui a amanhã, se Deus é que sabe, por isso nós não sabemos, fora a parte dos suicidas, não é? Enfim, salve Deus. Fora a parte dos suicidas, nós não sabemos. E como nós não sabemos, nós vamos melhorando a cada dia. Por isso nós, quer queiramos, quer não queiramos, nós teremos que percorrer o verdadeiro caminho da nossa jornada, na nossa individualidade. Não forcemos. Vós desse lado, mestre, ninfa, mesmo até que não é médium, eu aqui até já encheu o saco demais, não é? Porque a condição aqui é para todo mundo. Aqui não é... Às vezes pessoas que não são médiuns também tomam certos atributos, certas condições que pensarão que são eternos. Não, aqui ninguém é eterno. As doenças vêm, a idade vem, o fraquejamento na carne física vem. O nosso espírito, ele continua em vigor, ele continua vitorioso, ele continua com a plena pujança para continuar, para fazer a continuação da jornada. Agora nós fisicamente é que damos em descair. Os nossos dias já são menos. Os meus dias cá neste plano físico já são menos do que aqueles que eu já passei. Já são menos, seguramente, do que aqueles que eu já passei. Agora vão-me aparecer daqui para a frente muita coisa. Vai-me aparecer muita coisa. Mas coisas ruins, que eu não queria, mas que aparece. Por essas condições, Deus deixou de cuidar mais de mim e cuidar mais dos outros? Não. São condições que é para o aperfeiçoamento do meu espírito, para o melhoramento
para o melhoramento da minha jornada, meus irmãos. Para o melhor, tinha tanto, hoje tinha aqui outro vídeo para fazer. Se eu fosse aqui já está numa hora, por isso eu vou terminar, vou ficar por aqui, vou terminar, eu hoje falava aqui, não falei, tinha aqui tanto para falar, tinha aqui tanto para dizer, mas realmente às vezes é porque é mesmo assim, sabem? Tudo acontece na hora certa. Não desanimem desse lado, não deem vazão à vossa mente, aos vossos pensamentos, às vossas sintonias. Acreditem mais em vós, acreditem na espiritualidade, acreditem mais em Jesus, acreditem mais em Maria, acreditem mais em Deus, que irá pôr na sua vida, na sua jornada, no vosso lar. Captem essa sintonia. No vosso lar irá chegar uma harmonia boa para o melhoramento do vosso corpo físico, da vossa mente, do vosso lar, das vossas jornadas, dos vossos relacionamentos. Tudo vai melhorar, tá? Então, eu tinha aqui também ainda um pequenino texto para ler. Meus amigos, há muitos entre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres e abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração alivia-os por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disseram, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora, as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações. Dizei, Deus vê-vos, meus caros pequenos, e não vos cansei de lhes repetir estas brandas palavras. Eles acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis delas homens também. Isto é caridade. Eu estava aqui mais deste livro, Evangelho segundo o Espiritismo. O livro, inclusive, que se lê em muitos tempos do amanhecer, não é? E em muitas casas, e em muitos lares, e aqui na minha, juntamente com esta primeira leitura que eu fiz, que, enfim, a Bíblia. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos abençoe, que a sua misericórdia divina nos alcance, que Jesus divino e amado Mestre esteja nos vossos lares, nos vossos corações, que Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe Celestial, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Apará, esteja com o seu manto sagrado, nos guarde, proteja, que o grande Simiroma Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, 4A108 e os nossos mentores sempre estejam perto de vós. Observem, sintam
porque eles estão lá, esses pretos velhos, pretas velhas, princesas, as guias missionárias e os nossos ministros e toda a outra grande falange de espíritos na sua individualidade para nos ajudar no nosso dia-a-dia. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Salve Deus e graças a Deus.